Homens e mulheres que buscam a Deus de todo o coração, comprometidos com a palavra, envolvidos no serviço, em unidade, em comunhão, que têm fome e sede de justiça, que estão em busca do reino. A primeira conferência de homens e mulheres está chegando. De 3 a 5 de maio, no Pedras Vivas. Preletores, porque a minha vida e a sua estão nas mãos de Deus cada segundo da nossa existência. É que nós precisamos buscar conhecer a Deus para ensinar os nossos filhos a olhar para o coração. no louvor. Santo, santo é o Senhor. Inscrições pelo link disponível no Instagram do Ministério de Famílias e no Instagram @IPManaus. Para edificar a sua vida, a Igreja Presbiteriana de Manaus disponibiliza para você pregações, podcasts, devocionais, todos preparados para abençoar o seu dia. Acesse o perfil IP Manauscast no Spotify e ouça no carro, no trabalho, em casa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você ainda pode compartilhar o conteúdo e abençoar a vida de outras pessoas.
Comece o dia intercedendo e buscando ao Senhor no Manhã com Deus. Todas as terças-feiras, logo cedo, antes do trabalho, às 6h30 da manhã, no Pedras Vivas. Juntos vamos orar pelas famílias, trabalho, saúde, ministério, planos e projetos. Programe-se e participe. O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Fé e Café, esse seu devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja Da Amazônia. A Igreja da Amazônia, hoje, 1º de maio, que bênção de Deus, estamos aqui num feriado para adorar a Deus, para compartilhar a palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, esse devocional, esse podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, tem como objetivo ser, de fato, o devocional do seu dia, o devocional da sua trajetória, da sua caminhada, e cremos pela fé que Deus tem feito isso através da Igreja Presbiteriana, ao seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está conosco, você que hoje está levantando para tomar um café, num feriado maravilhoso, junto com a família, agora participando conosco do Fé e Café. Que bênção de Deus é tê-los conosco. Você que está no hospital, que Deus dê graça, força. Você que está em casa, enfermo, que o Senhor Deus traga cura para a sua vida. Você que está na sua caminhada junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, agora nesse momento, ouvindo e participando do Fé e Café. Você que está voltando do trabalho, mesmo nesse feriado, você que está indo para o trabalho neste feriado, que Deus te abençoe, querido. Você que faz parte da Igreja Presbiteriana de Manaus, no interior do Amazonas, que bênção de Deus, Deus abençoe cada um e que Deus abençoe todos aqueles que estão assistindo no interior também do Amazonas, este podcast. Você que está aqui na capital, nas nossas congregações dos nossos bairros, e também você que está no Brasil participando conosco, e fora do Brasil, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é feriado. Bom dia, pastor Arielston. Bom dia, meu pastor, bom dia, irmãos queridos. Rapaz, o senhor saiu saudando todo mundo assim, saiu subindo, entrou para os continentes e tal. Eu falei, rapaz, o homem hoje está... Está pilhado. Bênção de Deus. Dia do trabalho, uma bênção do Senhor estarmos aqui. Fé e Café. Fé e Café. Dia do trabalho. Isso é apenas uma referência para dizer não há preguiça. Não há preguiça. Arregaça as mangas e vai trabalhar, meu irmão. Eu gosto muito do texto de Provérbios que diz, cuidado, preguiçoso, o leão está na rua. Isso aí é bom. Entendeu? Isso aí é bom. O preguiçoso não tem coragem nem de levar a colher à boca. Vai Entendeu? ter com a formiga preguiçoso. Ó preguiçoso. É isso mesmo. Entendeu? Uhum. Então aqui não há espaço para preguiçosos. Não. Indolentes. Homem de mão grossa aqui. Exatamente isso. Bom dia, pastor Miguel. Hoje, irmãos, os gigantes estão aqui diante de um gafanhoto. Bom dia, pastor Miguel. Ele está filosófico, não está, Miguel? Está muito filosófico hoje. Eu me senti na frente do mestre Miyagi Eu agora. também. Você gostou? Não é isso? Negócio de gafanhoto. Não, é David Carradine. David Lembra Carradine. do Kung Fu? Não, esse é 1974. Os irmãos nem eram nascidos. Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, pastor Deus. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos aqui no dia do trabalho. A gente vai trabalhar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E dizer aos irmãos, logicamente, que nós vamos iniciar orando pela sua vida, pela sua casa, orando pelos enfermos, pessoas que estão enfrentando tantos desafios, não é? E vamos continuar orando pela família
de tantos irmãos e irmãs que estão enfermos, não é? E nós precisamos continuar nessa trilha, porque nós cremos no poder da oração. Amém. Vamos orar? Pastor Miguel, pode orar? Amém. Santo Deus, louvado seja teu nome pela vida, por esse dia, em especial o Dia Internacional do Trabalho, que nunca falte trabalho para os teus servos. Amém. E aquele que não tem, Senhor, restaure e traga, ó Deus, sustento, graça, Espírito Santo, provisão para as famílias e derrama saúde a todos, Senhor Jesus. Aquele que está enfermo, levanta-o do leito, seja do hospital, de uma OBS, de uma UTI, seja da sua própria casa. A cura do Senhor seja agora visitação nos lares, meu Deus. Abençoa as famílias que estão enlutadas por algum tipo de situação, seja, ó Deus, por uma perda de um parente, seja, ó Deus, por algum tipo de circunstância ameaçadora, que a tua bênção esteja, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um dos meus irmãos. Seja conosco nesse dia, Senhor, nos livra das setas inflamadas do maligno, protege nossas casas, nossas famílias, abençoa a tua igreja, Sim, Senhor. espalhada na terra, no mundo e aqui no Amazonas, a Igreja Presbiteriana de Manaus, e todos os meus irmãos que também estão aqui, Senhor. Que o Senhor esteja agora abençoando todos os meus irmãos que vão ouvir, seja agora ou depois desse programa, para a glória de Jesus. Nós oramos. Pai. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Hoje, pastor Miguel e pastor Arieusto, nós vamos meditar. Nós estamos meditando durante essas semanas sobre a família. Amém. Né? Lembrando que nós estamos focados exatamente em compartilharmos sobre isso. E o mês de maio inteiro, que vai começar nesse domingo, nós vamos estar falando sobre família. Vamos até o dia 7. 7 de junho. Então, do dia 27, Agora, 28, 29. É isso aí. É isso, 29? 28. 28 de até abril o dia 7. a 7 de junho. A temática vai ser sobre ministração nas famílias, os cultos, Bênção, pastor. as ministrações e tudo mais. Teremos uma conferência dia 3, 4 e 5. Sim. Agora, daqui a pouco, nós vamos falar mais sobre isso, né? Encorajando toda a igreja, todos os homens e mulheres dessa igreja a estarem na conferência de família, que vai ser uma bênção. Amém. Tá certo? Então, nós vamos convidar você daqui a pouco a estar conosco, e eu creio que vai ser algo especial para a glória de Deus. Muito bem, e nós vamos estar falando sobre isso, e o salmo de hoje é o salmo de número 128. Nós vamos falar sobre o salmo da família, vamos falar sobre esse salmo que é tão importante, porque fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Bênção. Olha que coisa maravilhosa. E aí o pastor Arieusto pode ler o texto, né? Agora. Vamos lá, gente. Salmo 128. Escute aí, se você está no trânsito, alguma coisa, escute. Se você está em casa, pegue a sua Bíblia. É importante você acompanhar a leitura com a gente, tá? Não apenas escute, mas se você puder ler conosco, leia também. Está escrito assim, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que Amém. coisa boa, que bênção. Um salmo de romagem. Salmo de romagem. O que é um salmo de romagem? Hoje eu estou muito interpelativo. É verdade. Ele está perguntando? Ele está perguntando. Vamos responder-lo-ei. Né? A altura. Salmo de romagem, meu pastor, e todos que estão conosco, eram salmos entoados. Tem alguns pensamentos, né? Tem um pensamento que diz que eram salmos que eram cantados nos degraus do templo, né? Quando chegava no templo, cada degrau se parava, cantava um salmo desse, que chama também Cânticos dos Degraus. Mas essa interpretação que leva a gente a crer que eram salmos de romagem, eram salmos que eram cantados na peregrinação até Jerusalém. Então o pessoal está saindo de casa e eles vão cantando, não vai fofocando, falando mal da vizinha, metendo pau no governo. Não, eles vão cantando até chegar em Jerusalém. Então esses são os salmos de romagem.
Muito bem, é exatamente isso. Tirou 10. Tirou 10. E eu assino embaixo dizendo, passa para o próximo nível. Manda outra. Manda outra. Mas o Salmo de Romagem tinha umas características que a gente percebe no texto sagrado. Né? Uma das características do Salmo de Romagem é de que não só os judeus que moravam na Palestina, mas principalmente os judeus da diáspora, os judeus da dispersão, né? que foram perseguidos e saíram por causa do Império Romano, principalmente, eles então tinham assim uma alegria enorme quando havia o acontecimento das festas. As 3 grandes festas, não é? A festa do Tabernáculo, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Então, os judeus mais piedosos, eles subiam 3 vezes para Jerusalém, eles faziam essa peregrinação. Né? E na trajetória deles, nessa peregrinação, eles passavam pelos outeiros, né? Pelos montes ao redor do deserto da Judéia. E nesses outeiros, nesses montes, haviam 2 coisas. Primeiro, eles tinham muito receio dos salteadores, dos bandidos, né, que poderiam ali atacá-los. Então, eles cantavam os hinos, esses salmos, como proteção, como livramento. Né? O Salmo 121, né? Quando fala, né, quando eles leva os olhos para o monte, onde virá o socorro. Então, eles olhavam para os outeiros, para os montes. Né? E a segunda coisa é que os cananitas, eles construíam ídolos, postes ídolos, nos altos também dos montes. Então, eles cantavam, entoavam cânticos dizendo que o Senhor é Deus, não é? Que não havia e não há outro Deus além do Senhor. Não é? Então, eles iam com esse projeto de adoração. E aí eu creio que quando eles entram em Jerusalém, aí é uma celebração. Que vai juntando as caravanas, né, pastor? Exatamente. Lá vem a família, lá vem o pastor Francisco, lá vem exatamente e junta as famílias. Vai... Exatamente isso. Nossa, e eles subiam para quê? festa. Eles subiam primeiro para ofertar, dizimar, ler a Torá e fazer os sacrifícios. Né? Então, esse é um movimento que acontece. E dentre desses cânticos, né, nós temos o Salmo de número 128, que exalta a questão da família. Mas eu vejo nesse texto 2 coisas. Né? E essa pergunta que é fundamental. Quem é o homem e a mulher bem-aventurado ou a bem-aventurada? O texto diz primeiro, né, pastor, que é o que teme. É o que Aí teme ao está Senhor. a natureza do Salmo daí. É o que teme ao Senhor. E o que significa isso, pastor Miguel? Interessante, pastor, que em muitas passagens das Escrituras, o termo temor e tremor é utilizado em referência ao Senhor. Né? Por sinal, Søren Kierkegaard, o famoso pastor dinamarquês que escreveu um dos livros Temor e Tremor, sobre a vida de Abraão e Isaac, ele faz muito bem essa diferenciação. Temer a Deus é, obviamente, reconhecer a soberania do Senhor e não brincar com Deus. E temor a Deus seria a reverência daquele que vive na presença de um Deus santo e precisa se adequar aos padrões deste Deus soberano para ter uma vida conforme diz o Salmo 128, que na realidade, o temor na realidade é uma causa que vai trazer consequências para a vida. Então a causa principal do homem é viver nesse temor. Sabe o que eu ouvi o meu pastor uma vez, ouvindo o John Piper, né? Lógico que não pessoalmente, mas pela internet e tal. Piper disse o seguinte, que temor é você ter a consciência de que você está diante de Deus em todo o tempo. Então, isso é temor. Qualquer coisa que você for fazer, você ter a consciência de que você está diante de Deus. Então, você vai defraudar alguém, você vai enganar alguém, você vai mentir, você vai fazer não sei o quê, você vai trair sua esposa, você vai... Tenha consciência de que você está diante de Deus. E aí esse temor leva você a não fazer aquilo que, se você dissesse que Deus não está aqui, você faria. Mas Deus está. Esse é o temor, esse é o homem que teme ao Senhor. Ele anda com esta convicção da presença de Deus.
Exatamente isso. E o texto diz aqui, não é? Porque nós estamos falando aqui sobre família, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem teme, anda. Quem teme, anda. Entendeu? É isso mesmo. Quem teme, anda. Quem não teme ou se fragiliza na caminhada em relação ao temor, tem uma vida claudicante. Ensina-nos, claudicar. O que é claudicar? Uma vida inconstante, uma vida de altos e baixos. Não tem consistência. Viu aí? Esse é o grande problema do ser humano. Adiciona mais esse no teu dicionário. Pronto. É isso aí, irmãos. Então, esse texto chama a atenção do Salmo de número 1, não é não? Sim. Porque Pode diz, ser. o que o Salmo Tem uma 1 referência, diz? né? Bem-aventurado o homem Que não anda segundo o caminho dos ímpios, Que não não se se detém assenta. nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pois é. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como? Como Árvore plantada junto a às ribeiro de correntes águas. das águas, Que no devido tempo. dá o seu fruto, e cuja folha não seca. Nunca, exatamente. Os ímpios Os não ímpios são não assim. são assim. São não. São como o quê? Como palha que o vento espalha. Exatamente isso. Então, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é um homem feliz. Amém. Então, a felicidade nossa, ela não é circunstancial. Então, quem vive sob o temor de Deus é um bem-aventurado, apesar das circunstâncias. Perfeito. E aí nós vamos para o verso de número 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha só, irmão. Isso aqui, Maravilha. No isso dia do aqui- trabalho, hein? É exatamente isso. Interessante aqui, pastor, que esse texto aqui parece que combina com Paulo lá em Romanos 8, que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Não é que tudo seja bom, mas tudo coopera para o bem. Porque aqui ele diz assim, feliz serás e tu te irá bem. Mas, poxa, e se acontecer alguma coisa ruim? Não se preocupe que isso aí converge para um bem maior. Né? Por quê? Porque você está andando, está temendo ao Senhor, e saiba que o que acontece na sua vida não é desconhecido para Deus e nem é algo, digamos assim, que fugiu à soberania do Senhor, porque tudo te irá bem, até nas quedas. Exato. Agora, é interessante isso que o pastor Miguel falou, e me chama a atenção aqui no verso 2, essa palavra, do trabalho de tuas mãos comerás. Não é? Digno é o trabalhador O seu trabalho. salário do seu salário. do seu salário. Sim. Não é isso? É o trabalhador É que o é digno. trabalhador que é digno. Preguiçoso Não é não. o preguiçoso. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente utilitarista. Gosta de ser servido. É verdade. Gosta de ter tudo na boca que nem galo cego, como dizia meu pai. Mocegando. Mocegando. Eles falam que o trabalho é fruto do pecado. Mentira. Exatamente Isso é isso. mentira, porque Adão já cuidava do jardim antes do Já, pecado. mas para essa turma aí, o trabalho, não. Se Adão não tivesse pecado, ninguém trabalhava. Olha só. Eu costumo dizer que quando uma mulher for escolher um homem para casar, ela precisa observar três coisas. Com certeza. Três com coisas. certeza. Primeiro, que o homem seja um temente a Deus. Segundo, que o cara tem que ser trabalhador. E em terceiro, que ele seja um homem fiel. Sim. Entendeu? Então, dessas qualificações, um dos aspectos é o trabalhador. Não dá para a gente projetar na vida da nossa geração, dos nossos filhos, para que sejam homens comprometidos com o trabalho, se nós não somos trabalhadores efetivamente. Eu não consigo, pastores, com toda honestidade, eu vou ser muito sincero aqui, eu não consigo ficar, a não ser por uma circunstância de exaustão, ficar até 9 horas, 10 horas numa cama, quando eu sei que temos irmãos que 5 horas da manhã, 4 horas da manhã... É verdade. Já levantaram para trabalhar. Isso. Não pode, não cabe. Está aqui, ó, do trabalho das tuas mãos comerás. Aí Paulo diz também, se você não trabalha, não come. Não coma. Entendeu? Não coma. Você não pode querer usufruir de alguma coisa que não foi fruto do seu trabalho. Você precisa trabalhar. Do trabalho de
tuas mãos. É muito importante isso daqui, porque não é do trabalho do outro. Exato. Porque tem uma turma, Miguel, que eles gostam também de dar uma de... Eu vou usar você para você fazer o que eu quero e tal, e eu vou me aproveitar do resultado do seu trabalho. Não, meu irmão, é do trabalho das tuas mãos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Então, esse trabalho aqui faz parte da bênção de Deus na vida do homem. Exato. E, pastor Eusto, interessante aqui, quando ele fala também de trabalho de tuas mãos, está dizendo que você tem que ser uma pessoa preparada. Eu vejo muitas reclamações, o fulano ganha mais do que eu, o fulano está ali, etc. Sim, mas o cara estudou. Fez por onde? Fez por onde? Ainda tem a pachorra de dizer o seguinte, ele não é crente, por isso que ele está nessa posição. Eu disse, e qual é o problema? Isso é bênção, isso é graça natural, cidadão. Graça comum. É graça comum. O cara acorda cedo, o cara se exercita, o cara estuda, o cara tem consistência. O que ele vai ter na vida? Vai ter o que o Salmo está dizendo. Ele vai ser próspero. Porque prosperidade, a gente tem que parar de fazer essa associação de que Deus tem a obrigação de dar prosperidade para preguiçoso. Deus não se associa com preguiçoso. Deus, o princípio da palavra dele serve para todos. Aí ele diz assim, mas ele não é salvo. Não, mas não estamos falando de soteriologia, gostou? Nós não estamos falando de soteriologia, doutrina de salvação. Nós estamos falando de posicionamento de acordo com aquilo que é correto. E aqui o Salmo está dizendo, se você trabalhar com a força de suas mãos, você vai comer. E vai comer bem. Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Hoje. E eu também. E eu também. E aqui o verso 3, ele chama atenção para essa questão da família. Diz, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Isso é excelente. Isso é uma maravilha. Pastor, eu li um livro agora do Asaf, que teve na nossa conferência de oração e adoração. Você, por favor, veja lá nas nossas redes sociais o resultado. Foi maravilhoso. Comprei o livro Aliança e, como eu sou um triturador de livro, li o bicho assim rapidinho. Ele fala sobre aliança. Então, essa aliança aqui é a primeira aliança principal, que é a aliança com Deus, que aqui nos abaliza completamente a nossa história, o edifício de nossa vida. Então, se eu tenho uma aliança com Deus e eu estou andando com o Senhor, o que vai acontecer? A minha geração, a minha família vai ser como, digamos assim, vou usar uma metáfora. Eu sou um vagão. Vai ser acoplado. Vai ser acoplado essa locomotiva de sequência de bênção da parte do Senhor. Primeiro que a esposa aqui fala sobre fertilidade. Exatamente. Sim. Será fértil. Videira frutífera. Exatamente. Isso porque videira frutífera é símbolo de fertilização. Exatamente. Não é de algo que realmente que produz. Exatamente. Quer dizer, não para. Não para. Teus filhos a roda, ou seja, a sequência. O homem que trabalha, que teme ao Senhor, que tem uma vida de excelência, este homem reverbera na vida da esposa, a esposa ela se alegra, ela é fértil, e vem as implicações em quem? Nos filhos. Nos filhos. E, a contrário, o senso também é verdadeiro. Mas aqui que está uma coisa interessante. Quando a gente estuda o Salmo de Degraus, que são esses salmos de romagem aqui, a gente percebe assim coisa interessante. Salmo 133 diz, quão bom e agradável viver unidos, irmãos, é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, a estola dele, e vai até os pés. É como o orvalho do Hermon. Sim. Que vai, lança aquelas gotículas e vai lançando sobre os montes de Sião. A ideia sempre é de cima para baixo. Nesse texto teme ao Senhor. A bênção sobre o sacerdote. O homem, o sacerdote. Sobre a mulher. Sobre os filhos. Então, é Deus que derrama a bênção. A bênção não é de baixo para cima. A bênção é de cima para baixo. E o requisito tema ao Senhor. Tema.
É interessante isso que o senhor falou, porque a bênção vindo de cima para baixo. Às vezes a bênção não está chegando embaixo. Por quê? Porque no caminho alguma coisa interrompeu. Né? Os filhos, não sei o que tal. Meu irmão, alguma coisa aconteceu no processo. Ou Deus nunca, porque o Senhor não falha. Mas esse homem aqui, ele está realmente sendo temente a Deus e está andando, está conectado com o Senhor? Tá, então passa para o outro. Como é que está ele e a esposa? Mais ou menos. Então não vai chegar nos filhos. Não vai chegar. Tem que ser um canal limpo. Ou é um canal limpo ou não chega até os filhos. Eu ouvindo isso, eu lembro do meu filho Lucas. Ele teve um dia que, conversando comigo, com a minha esposa, ele disse assim: pai, isso foi a maior alegria nossa. Pai, vocês são referência de casamento, de casal para nossas vidas. Olha aí. Entendeu? Então, quando eu vejo Deus abençoando a família dos meus filhos, eu vejo a bondade do Senhor. Com certeza teve uma conexão com o Senhor e a Los Angeles. Não que a gente seja melhor do que qualquer outra pessoa, mas quando você ouve isso do seu filho, sabe, você diz: louvado seja Deus, eu consegui, Senhor. Consegui, Senhor. Consegui, essa é a palavra-chave. É isso daí. Mas o texto continua, verso 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Novamente, ele enfatiza aquilo que ele colocou lá. Esse homem feliz teme ao Senhor. Aí ele reforça isso. Porque a linguagem poética é isso, né? É como se você estivesse lembrando. Né? É o hebraísmo. É deles, o hebraísmo, né? Aqui, na sua concepção da palavra. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. E aí vem a bênção. Primeiro é a natureza da bênção, natureza onde está a bênção. Agora vem aqui a prática. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, isso aqui é uma bênção geracional. Entendeu? Interessante isso, pastor. Eu não sei se cabe aqui, eu estava vendo também sobre... O Salmo 91 diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e ele verá a minha salvação. Obviamente, descartando todas as interpretações relativas ao Salmo de número 90, que alguns irmãos queridos afirmam que o homem vai até 70 e no máximo 80. Agora, depois disso é canseiro e enfado. Todavia, analisando o texto do ponto de vista do hebraico e o que Moisés... Porque Moisés ali não estava dando uma doutrina. Não, ele não está falando de doutrina. E até porque o Salmo 90 e 91 estão jungidos. Estão jungidos. Para você que ouviu essa palavra, ele está dizendo estão juntos. Então, o Salmo 90 ele está expressando uma realidade ou batendo uma fotografia. Que fotografia é essa? Moisés estava vivendo uma geração que diz assim: pois fomos consumidos pela tua ira, e no teu furor somos conturbados. Ou seja, ele está retratando uma geração de deserto que viveu 40 anos debaixo de maldição por causa da incredulidade. Então, o que acontece? Nós não estamos debaixo da maldição porque aquele que está em Cristo é nova criatura e nenhuma condenação há, segundo Romanos 8, capítulo 1. Então, o que acontece? Se aquilo fosse regra, Moisés estava fora, porque ele morreu com 120. Estava fora Josué, porque morreu com 110. Eu estou vendo onde tu quer chegar. Está entendendo? Estou. Tu quer morrer com 120 eu também? Eu já pedi 120 para o Senhor. Eu estou vendo onde tu quer chegar. Eu fiz todo esse negócio, agora eu vou... Para dizer que vai viver até 120 anos. Agora eu vou me jungir ao texto. Vou me jungir ao texto. Que diz assim... A Delândia está lá dizendo, meu Deus do céu... Eu vou aguentar esse homem mais 80 anos. Aí, então o que acontece? O texto está dizendo que para que veja o filho do teu filho. Gente, eu já tive essa bênção. Pastor Francisco também. Pastor Ariesto
Vai ver. Tá analisando ainda. Estou orando para ter essa alegria. Para ter essa bênção. Eu já vi os filhos dos meus filhos, mas eu creio que longevidade é dada pelo Senhor quando a gente teme a Ele. É lógico que eu posso morrer daqui a um tempo, porque eu já morri, na realidade, há um tempo, já voltei. Mas o que o texto está dizendo? É que se eu temer ao Senhor, eu vou ver a bondade do Senhor no chão da terra dos viventes. Mas sabe, Né? fazendo assim um resumo, um sumário do que foi dito pelo pastor. Né? Todo esse solilóquio. O senhor gostou? Gostei. O senhor gostou? Gostei. Mas, no fundo, o que o texto está dizendo aqui, em síntese, né, a suma é: se você temer ao Senhor, a bênção do Senhor vai estar sobre a tua geração. Amém. Amém. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto espiritual. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, mãe, você que constituiu uma família, tema o Senhor para que a sua geração seja bem-aventurada. Este é o princípio e que não pode ser quebrado. Se você temer ao Senhor, Deus estará estendendo a bênção sobre os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e você vai ver isso, uma geração toda temendo ao Senhor e lembrando, né, de que tudo isso começou com você, ou com seus pais, mas que começou essa caminhada. Vamos para os finalmente? Amém. Pastor Arielston, como nós poderíamos então tirar uma lição desse texto? Uma lição. Pastor, a lição que eu tiro para mim desse texto é realmente observar se o óleo está descendo e está chegando até meus filhos. Se essa bênção da bem-aventurança de temer a Deus está alcançando toda a minha prole. Observar a vida espiritual de meus filhos, observar a vida espiritual de minha esposa, observar a minha vida espiritual, para que nós possamos estar enquadrados no Salmo 128. Salmo 128 é uma bênção que não alcança só o homem, é uma bênção que alcança a família dele inteira. O lar. Né? Para o lar inteiro. Né? Para esse homem aqui do Salmo 128, não basta ele ter uma vida próspera com Deus, abençoada, ter intimidade com o Senhor. Para ele, a bênção tem que alcançar a família toda. Então, é importante para nós estarmos olhando para toda a nossa casa e percebendo se a nossa casa está debaixo da bênção de Deus. Meus filhos, minha esposa e a minha vida pessoal. Amém. Pastor Miguel, qual lição que nós podemos tirar nesse tempo que estamos falando sobre família, a partir do Salmo 128? Pastor, adicionando aí as palavras do meu amigo pastor Arielston, eu creio que levar Deus a sério é olhar para o Senhor não como o espírito religioso, eu tenho que bater ponto hoje na igreja, hoje é domingo, hoje é dia de virar crente, roupa de crente, cacuete de crente, vocabulário de crente, acenos de crente, toques de crente. Não, Deus não está querendo isso. Deus está querendo que a nossa vida espelhe uma realidade diária. Como é que o meu vizinho me observa? Como é que eu estou andando no trânsito? Como é que eu estou pagando as minhas contas? Como é que eu estou acertando a minha vida? Como é que eu estou vivendo do cotidiano? Porque Deus, ele tem até um livro chamado, eu esqueci o autor, eu sei que é da editora Mundo Cristão, mas não existe mais essa editora, né? É antigo, procura num sebo aí. Como ser cristão sem ser religioso? Fala justamente sobre isso. Leve Deus a sério. Porque Deus sabe de tudo. Deus não está impressionado com as nossas coreografias espirituais. Deus quer seriedade. Que bênção, gente de Deus. Mais um Fé e Café, um momento especial. Palavra do Senhor no nosso coração. Viva uma vida no temor do Senhor e que a sua família seja grandemente abençoada. E não esqueça, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te dê uma manhã, um dia lindo na presença dEle, para a glória e o louvor do seu nome. Fique com Deus e até quinta-feira, ou seja, amanhã, onde continuaremos falando sobre família. E, aproveitando a oportunidade, agora iremos fazer aqui 2 comunicados importantes. Vamos lá. Tá? O primeiro comunicado, eu gostaria que o senhor falasse, pastor Arielston, porque estaremos aqui na nossa conferência, homens e mulheres,
não é, do Ministério de Família da igreja, e aí eu descobri que não é só Ministério de Família, é Ministério de Integração, que a gente quer família, integrar todo mundo, não é? Turma, Quero que o pessoal coloque aí no nosso a nossa arte da nossa conferência e fale um pouco sobre a conferência e desafie o pessoal, porque toda a igreja, eu estou tocando a trombeta para toda a igreja. Amém. Toda a igreja. Não vai ter trabalho de jovens, não, de adolescente, não vai ter nada. Vai isso. Tudo para dentro todo mundo, exatamente. A família junto. Nós estaremos todos juntos. Sexta-feira, todo mundo junto. Congregações, sede, central. Tudo. Convocação total. Bênção de Deus. Meu pastor, dia 3, estamos chegando aí, depois de amanhã. Hoje mesmo o pessoal já está preparando aqui o local, estão organizando, ornamentando, para deixar tudo lindo. Dia 3, nós vamos ter a nossa abertura às 19h30, aqui no Pedras Vivas, dessa conferência de homens e mulheres. Nós vamos estar recebendo o reverendo Robson Cavalcante, a esposa dele, a Séfora. Robson Cavalcante. Meu Deus, o Robson... Robson está lá no céu, papai. Cara, eu quero trazer o Robson de volta de todo jeito. Robson Grangeiro. Robson Grangeiro, chanceler do Mackenzie, né? Ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana em Tambaú, em João Pessoa, Paraíba. Vai estar conosco, ele é presidente do Sínodo da Paraíba também. Vai estar conosco nos abrilhantando essa conferência. E a sua esposa? A esposa, a Séfora, vai estar falando para as mulheres, que vai ser também um momento muito especial. A Séfora, ela é formada em odontologia e ela lidera muitos projetos sociais dentro do Mackenzie. Sim. Né? Então, inclusive, tem até um projeto social aqui que eles fizeram aqui no Amazonas, em que ela veio coordenando. E no louvor vai estar a Gislaine, junto com o esposo. A Gislaine é do Ministério de Louvor e Adoração ADAI. Umas músicas nós cantamos aqui deles. E nós vamos estar reunidos sexta, sábado e domingo para a glória de Deus. Vai ser uma benção, uma maravilha. E lembrando também, pessoal... Inscrição gratuita, ninguém paga inscrição nada. Gratuita. Bênção. E a pergunta não é essa. Além de ser gratuito, o que é mais? Precisa se inscrever? Precisa então, se inscrever para a gente saber, porque vai ter uma lembrança. E tem um coffee break também. Vai ter um coffee break, vai ter uma lembrança, vai ter um kit que vai ser Mas entregue. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. É para todo mundo aqui. Estamos pessoal, 2.000 pessoas. Isso, exatamente. Pessoal, vamos todo mundo junto. Pastor, eu não sei fazer essa inscrição. Venha. Esteja aqui. Venha, esteja aqui. Outra coisa, eu quero fazer um convite para vocês. Nós temos 5 vagas promocionais. Nós vamos fazer o Caminho da Reforma agora em maio 14. Tem 5 vagas somente. Olha aí, rapaz. Tá certo? E então esse lugar é maravilhoso. Exatamente, o Muro dos Reformadores. Tá certo? Vamos fazer Alemanha e Suíça. Tá certo, irmãos? Vai ser uma viagem maravilhosa. Por favor, se você quer ir nessa viagem conosco, são 5 vagas e vagas promocionais. Pensa numa vaga promocional, é isso mesmo. Aquela que você não pode perder. Não pode perder. Então, por favor, entre em contato com o pastor Eli Barbosa. O código é 15-991-66-5980. Você precisa. Entre no meu Instagram e diga, pastor, estou querendo, como é que é e tal, eu encaminho você para o pastor Eli. Você não pode perder, porque tem 5 vagas, 5 cadeiras, poltronas de voo. Então, nós precisamos preencher esses 5, tá certo? E vai uma turma enorme aqui da nossa igreja. Vai ser uma coisa maravilhosa. Estejam conosco, participe, venha, entre em contato conosco, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e um bom dia a todos vocês. Um bom 1º de maio para a glória de Deus.